Vamos lá, né? Moral da Igreja. É isso aí, querido povo de Deus. Hoje o nosso tema é sobre as imagens. É um tema que eu já falei algumas vezes. Hoje eu queria abordar partindo de uma outra perspectiva, tá certo? Para a gente aqui mergulhar nesse entendimento da importância das imagens. Eu vou usar a tradução Ferreira de Almeida, certo? Que é uma tradução protestante. Vou usar a própria Bíblia que eles usam para mostrar a importância das imagens. Eu às vezes até brinco dizendo assim, né? Olha, vocês sempre repetem as mesmas passagens bíblicas contra a gente, né? Dizendo que nós somos idólatras. Vocês deveriam usar outras. Eu até citei essa, né? A primeira passagem na Bíblia contra a idolatria, qual é? Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, capítulo 1 inteiro. O capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, tudo que é visível e tudo que é invisível. Deus criou tudo. Então as coisas visíveis e as coisas invisíveis, os seres invisíveis, não são Deus. Não são deuses, são criatura. E o autor sagrado quer deixar muito claro isso, né? Que os outros povos têm deuses. E nós, ao contrário, temos um único e verdadeiro Deus. Não são vários deuses, é um só Deus. É por isso que vai falando, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. As criaturas de Deus são boas, mas continuam sendo criatura. No versículo 7 vai falar que Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Lá no versículo 11 vai falar que Deus mandou a terra produzir relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie. Novamente mostra que as árvores, as plantas, né, são criaturas. Lá no versículo 14 vai falar: diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, os luzeiros, nem usa o nome aqui sol nem lua, porque o sol e a lua eram considerados também como grandes deuses, né, pelos pagãos. Ou seja, todo o Gênesis capítulo 1 está dizendo: não sejam idólatras. Deus é o Criador de tudo. Todas as demais coisas, por mais belas que sejam, são criaturas. E as criaturas nos lembram a bondade de Deus, a beleza de Deus, a verdade de Deus, a inteligência de Deus. No entanto, não são deuses. Está muito claro isso em Gênesis capítulo 1, que as criaturas apontam para o Criador, que as criaturas não roubam o lugar do Criador, não devem roubar. E a gente pode colocar qualquer uma dessas coisas como Deus, um Deus falso. E não é assim que funciona. A nossa mãe, o nosso pai, o tio, o irmão, emprego, dinheiro, animais, anjos, tudo isso a gente pode cair na tentação de transformar em um Deus. E nem por isso a gente está destruindo as plantas, destruir os animais, destruir tudo, só porque corre o risco de nós idolatrarmos. Não é assim. Se tem algo que eu tenho um risco de idolatrar, então eu vou destruir. Não, não é assim. Isso é imaturidade. Então alguém fala: não, então a imagem tem o risco da gente adorar. Certo, mas o teu carro tu tem o risco de adorar. Tua esposa, teu filho, por aí vai. E nem por isso tu vai destruir, né? Em Gênesis capítulo 1, mostra que
os ídolos. Mas também em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o que vai dizer? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí no início fala das criaturas de Deus que não são ídolos. E depois vai falar da imagem. O homem, a imagem de Deus. Como isso é belo. Vejam a diferença. O homem, que é a imagem de Deus. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja a beleza. Nós olhamos aqui e vemos Deus, pelo autor sagrado, pelo hagiógrafo, proibir termos qualquer entendimento errado, achando que qualquer criatura é Deus. Depois ele vai mostrar, não pode ter ídolos, né? Vocês são imagem. Então a imagem aponta para Deus. O ídolo rouba de Deus. A mesma coisa pode ser uma imagem e um ídolo, a mesma coisa. Esse copo de plástico pode ser uma imagem de algo, uma imagem de alguém que precisa beber água, que está com sede, aponta para algo além dele. Ou pode ser um ídolo. Esse é meu, ninguém pode pegar, ninguém pode tocar esse copo, se tocar eu brigo, se tocar eu fico intrigado. Estou dando só um exemplo bem chulo, né? A mesma coisa. Eu pego a Bíblia e posso idolatrar a Bíblia. Eu posso vê-la como instrumento para adorar a Deus. Eu não vou adorar o papel em si. Vocês entendem que é algo simples, mas as pessoas criam confusão. É tanto que em Êxodo 20, versículo 4, proíbe fazer imagem do que está no céu, na terra, nas águas, em todo lugar. Depois em Êxodo 25, 18, manda fazer imagem. Deus não é esquizofrênico. A gente é que não entende a Bíblia. Deus não está, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E eu não estou falando contra quem é esquizofrênico. Estou falando que Deus não tem esse sintoma. Deus só tem uma decisão. Ele tem uma vontade absoluta, né? Aí quando nós olhamos, por exemplo, em Êxodo 31, Deus, Êxodo 31, versículo 1 seguintes, está falando que Deus deu espírito de sabedoria. Olha só, Êxodo 31. Estou lendo uma tradução protestante, viu? Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Os desenhos, trabalhá-los em ouro, prata e bronze. Desenhos, imagens, ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Deus fez o quê? O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deus não é contra a boa arte, a bela arte. A bela arte eleva a nossa alma para Deus. Então, quando nós olhamos para a imagem, nós achamos bela e voltamos o nosso olhar para Deus. Quando nós paramos o nosso olhar na imagem e achamos que é ela o sentido da nossa vida, aí se tornou ídolo. Entenderam? Então, esse é um pouquinho do femoral da igreja. Aqui falou sobre a importância
da haste. Não, meu querido. Aí em Êxodo 32, Programa que a gente não fala sobre o bezerro de ouro, que é um ídolo. O bezerro de ouro, o ídolo, ou seja, no 31, está falando que Deus deu inspiração para fazer a boa arte. No 32, as pessoas não usam a boa arte, fazem um bezerro de ouro e adoram como Deus. E a gente poderia passar o dia todo aqui olhando a Bíblia e mostrando a diferença de ídolo e imagem. No 31 fala das imagens. No 32 o bezerro de ouro é o ídolo. Em Números 21, Deus manda fazer a serpente de bronze. É a imagem. Lá em Reis, essa imagem é adorada, se tornou o quê? Ídolo. Ela é quebrada. Mas em João capítulo 3, Jesus fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Jesus torna a falar da serpente, não serpente ídolo, a serpente imagem. Algo simples. Só não entende quem não quer, tá certo? Salve Maria.